Essa aqui sou eu e minha família recém-chegados na Holanda há 6 anos atrás. Mas o que essa foto não mostra é o tanto que eu estava apavorada com todas as possibilidades que estavam se abrindo na minha frente naquele momento. É óbvio que eu não estou falando aqui do que podia dar certo, né? Eu estava colocando meu foco em tudo o que podia dar errado. E adivinha só o que aconteceu. Entre 2017 e 2019, eu vivi os piores anos da minha vida até aqui. Hoje, olhando para trás, eu consigo reconhecer o tanto que eu cresci com essa mudança e também que o medo e o sofrimento que eu materializei na minha vida foram escolhas. Escolhas inconscientes, mas ainda assim, escolhas. E nossa, só de me lembrar disso já me dá um alívio no peito. E é essa segurança e essa tranquilidade que eu quero compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Vem comigo? Eu sou a Renata Fernandes e este é o Reconexão Interior. Quando eu me mudei para a Holanda, nem eu, nem o meu marido, a gente veio com um emprego certo. A gente se mudou para cá com os nossos 2 filhos, ele foi fazer um mestrado e a gente tinha uma reserva financeira para passar os próximos 2 anos. E aí, se você está ouvindo essa história, você pode se perguntar, mas espera aí, Renata, você tinha dinheiro suficiente para passar os próximos 2 anos? Então isso significa dizer que você tinha aí 2 anos para entender toda a situação e para tentar alguma coisa nova, né? Seja ela qual fosse, arrumar um trabalho, aprender uma nova língua, você tinha aí 2 anos para fazer isso. Isso mesmo. Mas o meu foco em tudo aquilo que podia dar errado, muitas vezes me paralisou de tomar alguma atitude, de tomar uma decisão nesse sentido. Vamos entender então qual é que é o mecanismo por trás do medo? O medo, ele está baseado em 2 ideias principais. A primeira é a nossa vontade de querer experimentar alguma coisa nova, criar alguma coisa nova, comprar algo ou mudar de vida, né, como era o nosso caso. E a segunda é a ideia de escassez, é a ideia de que não tem suficiente para todo mundo. Então, portanto, para que eu tenha, alguém tem que ficar sem e vice-versa. A combinação dessas 2 ideias faz com que a gente se mantenha olhando para o futuro com medo e com ansiedade de que aquilo que a gente quer pode não se realizar. Olha só como a mentalidade de escassez está mais emaranhada na nossa crença social do que a gente imagina. Pesquisadores fizeram uma pergunta para alunos da Escola de Negócio de Harvard. Eles perguntaram o seguinte para eles: se você pudesse escolher entre 2 situações, um cenário A e um cenário B, o que é que você escolheria? No cenário A, você ganha assim que você se formar $150 mil por ano. E todos os outros seus amigos vão ganhar $120 mil por ano. No cenário B, você vai ganhar $200 mil por ano e todos os seus amigos $220 mil por ano. O que é que você prefere? 85% dos estudantes da Escola de Negócios de Harvard, ou seja, pessoas que você acredita que estão aí num nível um pouco mais avançado do que a maioria de nós, escolheram a opção A. Escolheram receber 150 mil por ano ao invés de 200 mil por ano. Por que é que você acha que eles escolheram a opção menos vantajosa economicamente? Porque a nossa mente está voltada para a mentalidade do que eu estou perdendo ao invés daquilo que eu estou ganhando. Ou, em outras palavras, na comparação de que aquilo que você está ganhando a mais do que eu representa o que eu estou perdendo. Quando, na verdade, na situação B, todo mundo sairia ganhando, porque todo mundo estaria ganhando mais do que na opção A. Essa é a mentalidade da escassez. Na mentalidade de abundância, todo mundo ganha. A abundância vem de um lugar de confiança, enquanto que a escassez, ela tem a base no medo. É por isso que mudar a nossa mentalidade com relação a isso muda vidas, porque a gente não recebe da vida aquilo que a gente quer. A gente recebe da vida aquilo que a gente espera. A gente recebe da vida aquilo que a gente percebe com relação à vida. Olha só um exemplo disso. Pesquisadores foram até uma escola primária testar todos os alunos com relação ao QI. Eles testaram uma turma de 30 alunos
E 5 desses alunos tiveram como resultado que eles eram gênios, que eles tinham um QI acima da média. Mas eles pediram para que a professora assinasse um contrato de confidencialidade dizendo que ela não ia compartilhar esses resultados nem com os pais e nem com os alunos, porque eles queriam acompanhar o desenvolvimento dessas crianças durante um ano. E assim eles fizeram, eles acompanharam o desenvolvimento das crianças durante um ano e depois de um ano eles testaram todas elas novamente. E aí não tiveram nenhuma surpresa com relação a isso, porque as 5 crianças que tinham, pontuado como acima da média mantiveram esse padrão. Mas a verdade é que essa pesquisa nunca foi sobre o QI das crianças. O que eles não contaram para a professora é que, na verdade, na primeira medição, nenhuma das crianças tirou essa pontuação mais alta. Entretanto, a expectativa da professora de que o resultado após um ano de estudo fosse que essas crianças mantivessem essa pontuação, fez com que ela trabalhasse com as crianças de uma forma diferente, com que ela desse atenção de forma diferente para essas crianças, e o resultado foi de acordo com aquilo que ela esperava, com a expectativa que ela tinha com relação a essas 5 crianças. Então, olha só como a nossa percepção daquilo que a gente tem com relação à realidade molda os resultados que a gente experimenta na nossa vida. Então, quando a nossa percepção está voltada para a escassez, a gente vai se comparar, a gente vai olhar para o lado para tentar perceber o que é que o outro já conquistou, como é que o outro fez, onde é que o outro está nesse mesmo ponto da nossa vida. E aí, essa comparação, ela pode disparar dentro da gente sentimentos de incapacidade, sentimentos de não merecimento, e aí essa insegurança faz com que a gente volte para o medo. E no medo, a gente vai correr para padrões conhecidos, para aquilo que a gente já sabe. Muito embora o que a gente está buscando é o novo, a gente quer experimentar o novo. E ao contrário do que a nossa mente nos conta, o novo não é um lugar perigoso, não é um lugar onde a gente tem que se sentir ameaçado. Na verdade, o novo é uma abertura de possibilidades, né? E essas possibilidades, elas não são nem boas e nem ruins, elas são possibilidades. O reflexo disso, se serão materializadas, né, como experiências boas ou ruins, depende do lugar onde a gente está colocando o nosso foco. Nesses 2 anos, entre 2017 e 2019, por exemplo, eu vivi coisas incríveis na minha vida, né? Não foi um ano só de decepção, só de coisas ruins. Eu aprendi uma nova língua, os meus filhos estavam estudando numa escola bacana, eu viajei para lugares incríveis, eu conheci pessoas de diferentes lugares do mundo, eu tive experiências incríveis durante esses 2 anos, mas como o ruído do medo estava lá sempre no fundo, né? Como eu estava sempre me preocupando com o que é que ia acontecer a seguir, eu não estava presente para aproveitar 100% de todas essas coisas bacanas que me aconteceram. E aí, quando você não está presente, você não consegue aproveitar, como o Eckhart Tolle fala, a plenitude da vida, né? Tudo aquilo de bom que tá te acontecendo já agora no momento presente. A gente não consegue reconhecer isso, a gente não consegue colocar a nossa percepção voltada para esse lugar e continuar gerando mais daquilo de onde a gente está colocando a nossa percepção. Eu gosto de buscar exemplos do que acontece na natureza porque tem muita verdade por trás desses processos. Você sabia, por exemplo, que a lagarta, quando ela vai se transformar numa borboleta, né, lá dentro do casulo, ela tem que se desfazer, ela tem que se liquefazer, é quase que uma transformação de DNA, inclusive o DNA não é o mesmo entre o da lagarta e o da nova forma, né, da borboleta. E isso é de uma beleza tão grande porque a gente tem que se desfazer daquilo que a gente já conhece se a gente quer se transformar em algo novo, em algo que é mais alinhado com aquilo que a gente sonha pra gente, né? E o medo mantém a gente nos velhos padrões, porque o medo diz pra gente que os velhos padrões, que o conhecido é mais seguro.
quando na verdade a gente tem que abrir mão daquilo que a gente conhece para a gente conseguir ir para frente, para a gente conseguir evoluir. O medo, ele só vai manter a gente acorrentado, né, ao conhecido, quando a gente acreditar que o que a gente tem a perder é mais do que aquilo que a gente tem a ganhar, ainda que o pior aconteça. No meu caso, por exemplo, eu fiquei tão paralisada durante aqueles 2 anos, né, sem saber o que fazer, com medo do que ia acontecer no futuro, que o meu pior medo de que quando acabasse aqueles 2 anos a gente ainda não ia ter conseguido se acertar, né, ter arrumado um emprego, uma fonte de renda, o que quer que seja, aconteceu de fato. E aí é incrível, porque quando o seu pior medo se realiza, você percebe que a situação em si não era tão ruim quanto você imaginava. E isso traz um aprendizado imenso, porque te liberta do sofrimento e do medo. Você percebe o tanto que você investiu de energia em algo que nem era tão ruim assim. Quando a gente chegou nesse ponto e eu percebi que não havia nada a ser feito, a gente podia no máximo ter que reunir todas as nossas coisas e voltar para o Brasil. E aí quando a gente desistiu de se preocupar, tudo fluiu, tudo deu certo. Eu no mês seguinte consegui um trabalho, meu marido também, a gente reorganizou a vida e aqui estamos há 6 anos. Com todas as histórias lindas que a gente construiu. E eu posso te dizer com toda a certeza, eu passaria por tudo outra vez. É claro que se eu tivesse alguém para olhar para mim naquele momento, né, me dar um chacoalhão e falar, Renata, não precisa ser desse jeito. Você pode aproveitar, relaxar no que tá dando certo e vai ser o seu relaxar, né? Vai ser o seu aproveitar aquilo de bom que já tá vindo para você agora que vai fazer com que mais disso venha para você no seu futuro. A vida flui quando a gente deixa de resistir. A vida flui quando a gente para de querer se manter nos velhos padrões conhecidos, porque isso nos traz segurança. Se manter nos velhos padrões conhecidos é, na verdade, o oposto. É o que vai fazer com que os nossos piores medos se realizem. O que também, no fim das contas, não é o fim do mundo, né? A gente vai aprender com isso, a gente vai superar, mas não precisa ser assim. Existe uma outra forma mais leve. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho um outro vídeo aqui onde eu compartilho com vocês uma técnica muito fácil para a gente tirar a nossa mente desse lugar, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada! Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu curtir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!